Você já viu uma foto que parecia real, mas depois descobriu que era falsa? Ou mesmo um vídeo que teve dúvida se era de verdade mesmo? Hoje a gente vive numa era em que a inteligência artificial consegue criar imagens, vídeos e até vozes que parecem reais, mas não são. É exatamente isso. Levanta aí uma questão importante, não é? A gente tem que estar atento aos conteúdos que a gente consome. Mas a grande pergunta é, e aí, será que eu posso acreditar em tudo? Sai daí não, que a gente vai responder. Espaço jovem, jovens no coração de Deus. É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está muito em alta, não é? Inteligência artificial. A questão é, será que eu posso acreditar em tudo que eu vejo? Precisamos ter muito cuidado, analisar, questionar e ter discernimento. É isso aí, e para aprofundar essa conversa, a gente tem um convidado especial hoje, que é o presbítero Wilson Carlos, que é bacharel em Direito pela Faculdade de Olinda, pós-graduado em Gestão de TI, Segurança da Informação pela UniFG e pós-graduando em Defesa Cibernética e Inteligência pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem também extensão em Redes Complexas e IA pela USP e em Proteção de Dados de Direito Digital pela Unicamp. Seja muito bem-vindo, presbítero Wilson, paz do Senhor. Fiquei até olhando assim, será que ele viu meu celular, alguma coisa assim? Não, de forma nenhuma. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que para mim se constitui um prazer, imensurável estar participando do programa. Queremos desde já agradecer ao nosso pastor-presidente, à direção da Rede Brasil de Comunicação, ao nosso coordenador da área, o evangelista Eliel Júnior, ao vice-coordenador, o presbítero Mário Salles, ao senhor que está nos entrevistando, o presbítero André, sua esposa, irmã Camila, a todos os jovens que estão aqui, E também mandar um abraço lá, uma paz do Senhor, para os irmãos da área 74, para a congregação de Gerando Vilela 1, onde nós estamos ali cooperando com o nosso pastor, e a Escola Bíblica Dominical de Campo Grande 2, a nossa família, minha esposa, meu filho, minha mãe e aqueles que nos assistem neste momento. Amém. Isso aí. Amém. Bom. Presbítero, e a gente tem aqui a participação de algumas pessoas, mas você vai se preparando, porque eles estão bem afiados hoje. Eu vou apresentar eles, mas eu já estou vendo que eles estão com um rostinho assim, de quero fazer pergunta. Aí você já vai se preparando. Amém. No louvor, a gente tem aqui a cantora Ana Luísa, da Berea Music. Pai do Senhor, irmã Ana. Senhor, irmã Camila, uma honra estar aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade. Amém. E também aqui na arquibancada? É isso aí, na arquibancada a gente tem um pessoal de lá de Encruzilhada e também do Curado. Amém, gente? Amém. Isso aí, já responderam firmes. Não tô nervoso não, né? Tá tudo certo. E a gente tem aqui alguns quadros que eles vão participar, que eles vão interagir. Mas hoje a gente vai começar um pouquinho diferente. A gente vai começar por eles. Vamos colocar eles para trabalhar logo no começo. A gente queria fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês ouvem sobre inteligência artificial, o que é que vem à mente de vocês? Como? Praticidade. Quem mais quer falar alguma coisa? Quem mais? Pede aí o microfone e vai falando. Não precisam brigar, um de cada vez. Logo a E aí, palavra, inteligência assim, primeiramente, artificial? assim. Como? Tecnologia. Diga aí mais. Facilidade, né? Facilidade, praticidade, tecnologia. E aí? Mais um. Tá super no contexto de vocês, IA. Futuro. Futuro. Ok? Pronto. E aí, presbítero, com essas... Tem mais um ali. Tem mais um? Diga lá. Diga aí. Evolução, né? Evolução. Revolução. Ainda bem que ninguém disse revolução das máquinas, assim, É verdade. alguma coisa do gênero, né? Exatamente, Essa criatividade, ela é bastante importante porque é resultado da mente humana, Então, a inteligência artificial, o seu nome já diz, ela é artificial, Então, ela não pode ser considerada verdadeiramente uma inteligência. O termo inteligência artificial, embora seja um tema muito atual, ele surgiu na década de 50 com Alan Turing, John MacArthur, mas não é aquele John MacArthur que é o comentarista bíblico, é outro, é um cientista da computação, E de lá para cá, a evolução da tecnologia permitiu que esse termo pudesse ser colocado em prática. Naquela época não era possível, devido à construção dos equipamentos não possibilitar o processamento de grandes volumes de dados, como estamos vivendo a época do Big Data, a época de grandes volumes de dados. Então, o avanço da tecnologia permitiu que os computadores hoje pudessem processar grandes volumes de dados e, com isso, vêm as evoluções tecnológicas. Então, o uso da inteligência artificial começou agora a ser utilizado de forma mais expansiva,
ou seja, existem vários modelos que estão aí no meio do mercado, né? A gente já conhece aí algumas inteligências artificiais, não vou citar aqui marcas, mas a gente conhece algumas inteligências que estão aí em bastante uso e existem modelos que podem ser até baixados para ser utilizado num computador comum. A gente pode treinar a nossa própria inteligência artificial e claro que ela não vai ser tão rápida como a inteligência artificial que está aí na web, porque ele exige um grande poder computacional. Mas ela é um pouco mais customizada à minha necessidade. Exatamente, eu posso treinar, é algo que a gente vai falar mais à frente, né? E existem vários tipos de modelos, né, de inteligência artificial e aprendizado, que nós chamamos de machine learning, que é aprendizado de máquina. E esse machine learning ele pode acontecer de várias formas, como o aprendizado supervisionado, o não supervisionado, ou por reforço. O aprendizado não supervisionado é aquele em que eu ofereço os dados, mas não rotulo, não digo a ela o que é. E ela vai analisando aqueles dados e à medida que ela vai analisando, ela vai atribuindo pesos àqueles dados. E à medida que eu passo uma informação para ela, ela analisa e com base naquele modelo, ela vai respondendo. E o aprendizado por reforço é quando eu digo para ela que ela está certa. E aí ela armazena aquele dado e adiciona pesos àquela informação. Então ela já sabe que ela acertou ali, então ela vai novamente acertar com as outras perguntas. E ela vai se autoajustando, que é o que nós chamamos do aprendizado generativo. Ela vai produzindo respostas baseadas nos acertos que ela já... Exatamente, né? Então, a inteligência artificial nada mais é do que um programa de computador que, na sua arquitetura, ela é capaz de interpretar o que nós chamamos de NLP, né? Linguagem Natural de Processamento, processamento de linguagem natural. Então, ela entende porque ela divide a linguagem em pesos matemáticos, que é tudo aritmética, né? Quando a gente vai lá e vamos estudar inteligência artificial, e aí a gente vai observar que são cálculos matemáticos, ou seja, tudo o computador, né, ele é 1 e 0, então ele utiliza cálculos matemáticos para poder chegar nas respostas. Então, como eu estava dizendo, o machine learning existe em vários tipos, né, e nós estamos agora vivenciando o que nós chamamos do LLM, que é o Large Language Model, é o modelo de larga linguagem, como o que nós chamamos de o Deep Learning, que é o aprendizado profundo, né, que imita ali, claro que bem distante, a criação de Deus ela é perfeita e não pode ser copiada nem replicada, mas que imita o neurônio, aquilo que foi construído que é chamado de perceptron. É um pequeno nó ali que ele imita o funcionamento de um neurônio, né? Vai passando pelas sinapses, né? Vai passando de um para o outro, né? E tem os dendritos, que são ali o início do neurônio, e tem as suas saídas, que são os axônios. Então, quando você manda uma informação para uma IA, ela simula essa entrada e essa saída, dividindo aquelas informações. Hoje, o funcionamento do neurônio, ele funciona com base em cada um tem uma sua especificidade. Então, cada neurônio é responsável por uma parte no processamento da informação. Dessa mesma forma, o Deep Learning faz com que esse perceptron ele se divida, né, em várias camadas. Cada um pega uma parte da informação que tem mais similaridade e processa aquela parte. Então, ele tendo mais similaridade, ele vai ter mais assertividade naquela informação. Então, ele divide as informações em camadas, cada parte é responsável por uma camada, ele processa essa informação e devolve a resposta. E cada vez que ele acerta, ele vai afinando esses pesos. Então, é bem possível que a inteligência artificial ela progrida mais e mais a partir dessas informações e desse conhecimento e dessa afinação, que nós chamamos essa afinação de fine tuning. Então, eu posso pegar um modelo de inteligência artificial, existem algumas open source, como o Llama 3, algumas inteligências dessas, baixar para o meu computador e começar a fazer o afinamento dela, né? E aí eu começo a fornecer dados e vou treinando essa inteligência artificial. E ela passa a interagir e se comportar com aquele modelo que eu treinei aquela inteligência artificial. Por exemplo, eu poderia baixar e sair dando informações bíblicas, digamos assim, exatamente, geral, códigos bíblicos, enfim, e ela vai aprendendo aquilo dali e vai me fornecendo informações a partir do que eu vou dando a ela. Exatamente. Então, existem programas para poder fazer essa afinação. Então, eu posso criar um modelo de dados, posso colocar essa literatura dentro desses modelos de dados e começar a treinar essa IA. E aí, ela vai me respondendo, esse programa vai me ajudando a treinar com o viés que eu quero, e ela vai sendo afinada daquela forma. Daqui a pouco, aquela inteligência artificial ela vai estar se comportando da forma como eu a treinei.
Muito bom. Presbítero, a gente tem um vídeo aqui para rodar. É uma reportagem especial sobre inteligência artificial no nosso cotidiano. Vamos acompanhar? Vamos. A tecnologia que parecia um futuro distante, agora faz parte da rotina de milhões de pessoas. Ferramentas como aplicações de reconhecimento facial e robôs no atendimento ao cliente estão cada vez mais comuns. Mas por trás desse avanço, há um debate sobre os riscos que a inteligência artificial pode representar. Essa tecnologia pode ser usada de forma inadequada, comprometendo a privacidade e segurança dos usuários, e até mesmo gerando perda de empregos por automatização. Além disso, a utilização de algoritmos que tomam decisões automáticas pode deixar pessoas em situações de vulnerabilidade, como nos casos de discriminação em sistemas de crédito ou recrutamento. No entanto, os defensores da tecnologia destacam seus benefícios, como a melhoria de processos na medicina, na educação e no desenvolvimento de novas soluções para desafios globais, como a mudança climática e a fome. A questão agora é como garantir que essa tecnologia seja usada de forma ética e segura, e quem deve ser responsável pelas decisões tomadas por algoritmos que afetam o dia a dia das pessoas. O debate sobre a inteligência artificial está apenas começando, e a sociedade ainda está a caminho de definir se essa ferramenta vai ser uma aliada ou uma ameaça para o futuro. É interessante, né, para a gente ver isso. Finalmente, assim, se a gente fosse, claro que é muito taxativo a gente dizer uma definição completa, né, dadas as variações que existem de caso a caso, mas assim, é uma aliada ou ela é uma ameaça para a gente? Ou é os dois, ou depende, como é que... Então, a tecnologia, ela é sempre um veículo, né? Ela é o meio. Geralmente a gente não utiliza a tecnologia como fim. Ninguém entra no Instagram só para ver o Instagram funcionando. Alguém que entra no Instagram ou que entra numa rede social, ele tem um objetivo, gerar engajamento ou publicizar a sua vida. Então a inteligência artificial, exatamente, a inteligência artificial, ela tem um objetivo, ela é o meio, ela é o veículo. E como qualquer veículo, eu posso dar o destino que eu quiser àquele veículo. Então eu posso utilizar ele para o bem, posso utilizar ele para o mal. Eu posso utilizar ele como algo que vai acrescentar ou algo que vai trazer uma ameaça. Então tudo vai da maneira como nós usamos, né, e da maneira como nós vamos utilizando aquelas ferramentas. Então se eu usar a inteligência artificial para o bem social e para o meu próprio desenvolvimento, claro que ela vai ter bons resultados, mas se eu não souber utilizar, realmente ela vai ter aí resultados ruins. Então, não é que a inteligência artificial seja ruim, é quem a utiliza e como a utiliza. E quem produz a inteligência artificial e qual o formato de inteligência artificial que eu estou observando e vendo. E claro que a gente vai falar sobre isso mais à frente, vão ter outras dúvidas aí, a gente vai tratar desse assunto de forma mais profunda. Essa coisa do quem faz, a intenção, né? Por trás exatamente, da coisa, né? Presbítero, existe alguma plataforma que identifique um conteúdo feito por IA e ajude a não cair em fake news? Porque hoje é o que mais tem, né? Exato. Às vezes a gente até brinca assim, quando algum amigo manda alguma coisa, eu digo, me prove que isso é real, me prove que isso não é inteligência artificial, não é um vídeo que vocês fizeram, não é golpe. Como é que a gente faz para identificar? Então, primeiramente, a própria palavra de Deus nos ensina, né, que a gente tem que conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta, né? E a palavra de Deus é a verdade. Ela nos ensina também em Tessalonicenses que nós, como cristãos, devemos observar tudo, mas reter o bem, né? Então, a gente, como cristão, nós como cristãos, devemos sempre colocar os espíritos à prova, e a Bíblia também nos diz isso. E aí, existem sim sites, existem outras inteligências artificiais. Então, como é que eu hoje faço? Um texto produzido por uma IA, eu sempre coloco na outra IA e peço para ela verificar se aquele texto produzido realmente é um texto que tem embasamento, se tem realmente fundamento, e a própria outra IA vai me ajudar. Mas não é somente fazer isso. Eu preciso também aprender sobre aquele assunto, né, para que eu também não seja enganado. Quando nós vemos a tentação de Jesus Cristo no deserto, no capítulo 4 de Lucas, nós vemos que o nosso inimigo utilizou a própria palavra para tentar conduzir Jesus ao erro. Mas como é claro que ele conhecia a palavra de Deus, ele rebatia a própria palavra com palavra. Por quê? Ali ele estava querendo induzi-lo ao erro. E hoje nós temos essa preocupação porque a própria IA
é algo que nós chamamos na tecnologia de alucinação. Ela pode alucinar. Então, ela trazendo informações erradas, ela pode aí deturpar o conhecimento e até fazer com que alguém passe informações falsas. Então, existem, hoje não são tão precisas a questão de identificação de texto gerados por IA. Tem uma ferramenta chamada GPT-0, que identifica textos produzidos por IA. Presbítero, quais são os principais riscos de a gente acreditar em tudo que a gente recebe, em tudo que a gente vê online? Então, os riscos é a gente estar passando informações que não são verdadeiras e como cristãos nós temos um perfil e um caráter a zelar, então nós precisamos ter certeza daquilo que estamos falando e não apenas estar sendo propagadores de informações falsas, porque nós estamos aí caindo numa condição de omissão por não estar verificando e ser descredibilizado no mercado de trabalho, ser descredibilizado no meio acadêmico, porque vamos estar fundamentando com palavras. Estamos vivendo a época das narrativas e essas épocas das narrativas trazem muita insegurança tanto para o meio acadêmico quanto para o meio social. Então as pessoas não querem mais saber a história, ou saber como foi criado, ou de onde veio, apenas querem conduzir ali com base no que acham. Estamos vivendo uma época do achismo. E não pode ser assim, as pessoas têm que realmente estudar, aprofundar no conhecimento para poder ter fundamento ali. É bom também a gente pensar, porque o pessoal que está nos assistindo em casa, apesar da gente ter um público jovem muito grande, engajado, a gente também tem um público que é um pouco mais velho, né? Um pouco mais de outra geração, digamos assim, e que tem um pouco mais de dificuldade com as redes sociais de uma maneira geral, desde as redes sociais mais simples até. E aí as informações chegam num volume muito grande, como o senhor me falou no início, né? A capacidade de acúmulo de informação é gigantesca e aí acabam acreditando em muita coisa. Às vezes, fulano morreu, aí sai espalhando no grupo, né? Fulano, exatamente. Acabou-se, né, tudo e tem aquelas informações assim, é bom. Até uma dica para o pessoal que está em casa, né, que tem mais essa dificuldade de verificar antes, procurar alguém antes de propagar, né, e tudo mais. Consultar em algumas plataformas. Existem plataformas, e inclusive até com IA, que já estão sendo desenvolvidas até pela USP, que vão ajudar nessa identificação, porque ele consegue calcular erros ortográficos, que é o que tem bastante nessas informações falsas. Então ele consegue atribuir pesos e verificar quantos por cento aquela mensagem pode ser verdadeira ou não. Então existe esse tipo de tecnologia e eu posso trazer também uma experiência prática. Tive um colega meu que atua na área de direito e ele pediu para que a IA pesquisasse, na realidade não gerasse, mas pesquisasse jurisprudências, né? Que são como os tribunais decidem, que ajudam a fortalecer ali a tese dele. Embasam, né? Isso, que embasam ali a tese dele na petição inicial. E aí o que aconteceu foi que ela trouxe a jurisprudência e ele olhou e disse, rapaz, essa jurisprudência está muito boa, está bem parecida e pertinente ao meu assunto que eu vou tratar. E ele pediu números dos processos. E a IA gerou, trouxe ali toda aquela informação, mas acendeu aquela luzinha na cabeça dele. Ele disse, eu vou verificar a fonte. Ele tem acesso aos tribunais através do token dele. E ele acessou e não conseguiu encontrar nenhum daqueles processos. E aí ele retornou para a IA e perguntou para ela, dizendo, olha, eu não consigo encontrar nenhum desses processos. Verifique se esses números estão certos. E aí o que foi que ela retornou para ele? Ela disse que aquela informação havia sido gerada por ela porque ela não havia encontrado jurisprudência. Então, se ele tivesse colocado aquela jurisprudência na peça dele processual, ele poderia ser acusado de litigância de má-fé. Então, veja a responsabilidade que nós temos ao utilizar a inteligência artificial. Ela alucina, ela cria, ela é generativa e a gente precisa ter esse cuidado. Muito bom, uma boa observação para quem está aí em casa, que a gente aqui também, né? A gente está tão acostumado com golpes, Isso. tem que ter esse cuidado realmente de fazer essa conferência, né? É verdade. E agora a gente vai dar um pause, porque a gente vai, uma pausa, né? Que a gente vai para nosso primeiro quadro. Não é isso? Legal. Roda a vinheta. Vamos lá? Agora é com vocês. A gente está nesse primeiro quadro aqui, que é o Quem Sou Eu? Quem sou eu? Vocês já sabem, né? A gente vai dar 3 dicas sobre um personagem e vocês vão precisar descobrir quem é esse personagem, tá bom? Fechado? Então quem quer começar? Pessoal do lado curado ou pessoal do lado da encruzilhada?
Ninguém quer começar. Curado. Curado? Vocês são curados? Tá bom, então tá bom. Então vamos começar pelo pessoal do curado. Estão com o microfone aí já perto? Pronto, beleza. Então vamos lá. Tela 1 com a primeira dica. Meu avô era rei. Se quiserem arriscar, já pode arriscar, viu? Já veio aí na mente e tal. E aí? Querem a segunda dica? Tem 3 dicas. Ou querem arriscar? Querem a segunda? A segunda. Tela 2 com a segunda dica. Caí dos braços da minha mãe e fiquei aleijado. Muito fácil. Essa é fácil. Escola Bíblica Dominical. E aí? Muito fácil. Sabem? Querem arriscar? Pode arriscar. Fácil, tá? Consulta aí para responder. Vai na tua fé. Esaú. Vai na tua fé. Vai na tua fé. Pega o microfone. Quer arriscar? Diz teu nome. Diz teu nome. Tamires. Não sei. Mefibosete. Olha aí. Vou botar só a tela 3 para cumprir, tá certo? Morei esquecido em Lodebar. Resposta, Mefibosete, muito bem. Que conste que ela acertou na segunda dica, tá certo? Mas bom, então 1-0 aqui pro pessoal do Curado, o pessoal do Encruzilhada, agora a responsabilidade tá com vocês, tá certo? Vamos lá. Tela 1 com a primeira dica. Usei uma corda para proteger minha família. Essa é fácil. E aí, já sabe? Pode arriscar. Se quiser arriscar, pode arriscar. Mas pode falar. Rabi. Paz. Diz teu nome. Diz teu nome aí. Pai do Senhor, Josiane. Rabi. Eu vou dar as outras 2 telas, mas tá certa a resposta. Escondi espiões de Israel em minha casa, tela 2. E na tela 3, sou mulher e meu nome está na genealogia de Jesus. Muito bem, resposta final. Raabe. Muito bem, ó, tá acirrado hoje aqui o negócio. Vamos para terceiro personagem, né? Esse aqui eu vou deixar aberto, tá? Quem souber, pega o microfone aí e responde, tá bom? Vamos lá, tela 1, terceiro personagem. Participei de viagens com o apóstolo Paulo. Um pouquinho de gente que participou, várias que foi, né, nas viagens. viagens. Tem mais? Querem arriscar? E aí, se quiser arriscar? Eita, tem vários aí, viu? Tem vários, né? Ou querem a segunda Tem dica? 3 dicas. Então vamos para a segunda dica. Tinha uma profissão, mas amava escrever. E ele escrevia mesmo, não, ele não mandava o texto para a inteligência artificial pra produzir. E aí? Já sabem? Quer arriscar? Lucas. Eita, foi mais rápido que... Rapaz, o bicho é bom de arrisca, de chute ali. Terceira tela, por isso conta as histórias com muitos detalhes. De Lucas. Resposta final, Lucas. Isso aí, muito bem. Teu nome é? André. André. Olha. Muito bem. Parabéns pelo nome também. Parabéns pelo nome. Também. É isso aí. Isso aí, resposta final, Lucas, né? Tá 2-1 para a Encruzilhada, mas tem outro quadro, tá? Fique tranquilo. Tem outro quadro pra gente desempatar aqui. E agora a gente vai de louvor com a cantora Ana Luísa, mas não sai daí que a gente volta rapidinho. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Espaços jovens, jovens no coração de Espaço Jovem está de volta. No primeiro bloco, que é você que está acompanhando aí, conhecemos o mundo da inteligência artificial e como ela está presente no nosso dia a dia. E agora a gente vai refletir sobre os desafios que essa tecnologia ela nos traz. Como não deixar que ela nos torne robóticos, o futuro das profissões e até os riscos de sermos manipulados. A gente estava até conversando aqui antes, né? Os professores universitários estão tendo dificuldades hoje, né? Com o ChatGPT, a gente vai abordar melhor isso aí, né? É isso aí. E aí, presbítero, como é que a gente pode evitar que a tecnologia ela nos torne assim, robóticos, né? Literalmente, como foi falado aqui, a ponto de fazer a gente parar de pensar. Pensam pela gente e a gente simplesmente permite que isso aconteça. Como é que a gente faz para evitar que isso aconteça, né? Bem, a própria palavra de Deus também nos orienta nesse sentido, né? Em Provérbios, ela diz que a gente deve buscar a sabedoria de Deus e Deus, ele dá sabedoria àquele que pede a ele, né? E também a palavra de Deus nos diz que nós temos a mente de Cristo. Então, é o próprio Senhor, que é o dono da sabedoria e da inteligência, ele nos fez seres pensantes. E nós não podemos apenas depender de informações como de uma inteligência artificial, de um computador, para poder pensar. A gente precisa produzir conhecimento, né? Então, como a tecnologia da inteligência artificial, como falamos antes, ela simula, né, o neurônio humano, ela tem essa condição de simular um neurônio humano bem distante, mas consegue. Nós precisamos entender como é que funciona o processo de conhecimento, o processo de aprendizado, né? Piaget, que é um dos nomes que é bastante falado na parte do conhecimento, na psicologia, ele trata sobre a construção do conhecimento. Então, a construção do conhecimento, ele não pode ser transferido. Ele diz que o conhecimento ele deve ser construído. O conhecimento transferido, ele não tem base, ele não tem fundamento, ele acaba tendo dificuldade a ser passado porque a pessoa só recebeu aquela informação. É diferente de alguém que estudou sobre o assunto, que leu sobre o assunto, que buscou outras fontes de informação. Então, a inteligência artificial, ela pode sim deixar pessoas inertes em relação ao conhecimento e até atrofiar a produção de novos neurônios. Outro teórico também que fala a respeito da questão da psicologia e neurociência, ele é o pai considerado da neuroplasticidade cerebral, que é como o nosso cérebro ele se adapta a novos conhecimentos e evolui, né? Ele traz uma teoria bastante utilizada aí, que é a teoria de Hebb, né? E ele diz que neurônios que surgem juntos se fortalecem juntos. Então, à medida que eu vou construindo conhecimento, eu vou fortalecendo aquela área de conhecimento. É como alguém que pega uma guitarra e vê lá no ChatGPT como tocar o hino. Ele pode até tocar aquele hino a primeira vez, mas se ele for tocar outro hino, ele não vai saber e vai ter dificuldades em aprender. Quando a pessoa inicia da forma certa, construindo o conhecimento e produzindo informações,
ele vai construindo em partes, como o próprio Piaget dizia. Então, ele vai construindo em cadeias. E esse conhecimento vai fortalecendo esses neurônios e, à medida que ele vai praticando, esses neurônios que cresceram juntos e praticaram juntos, eles vão ter mais facilidade, de forma que ele não vai precisar nem mais ver uma partitura para poder tocar, ou vendo a partitura ele toca de forma mais fácil, porque ele fortaleceu o seu conhecimento. Então, da mesma forma, são aqueles que utilizam a inteligência artificial. Eles não podem apenas utilizar-se do que a inteligência artificial produz como conhecimento base. Eles precisam estudar a fonte, a origem, até porque a inteligência artificial, como nós dissemos antes, ela é treinada. E ela pode ter um viés, nós vamos falar isso mais à frente, mas ela pode ter um viés político, um viés que vá apenas para uma fonte de informação. Bem, a gente já tem pergunta aqui com o Wallace Barbosa, lá do Curado. Onde é que está o irmão Wallace? Amém, Pai do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém. Espectadores. A minha dúvida era em relação a nós, como cristãos, como que a gente poderia ter a IA, a usabilidade da IA, sabendo que dela, como o senhor explicou, né, a construção parte do ser humano. O ser humano é composto por corpo, alma e espírito. E também tem a característica do sentimento que permeia esse caráter humano, e que na qual a IA não consegue compartilhar da mesma característica. Isso. Como é que a gente conseguiria se utilizar das IAs generativas, seja por vídeo, texto, etc., de um modo que não perca a profundidade da construção do conhecimento humano? Então, né, o texto bíblico, ele nos diz, né, em Tessalonicenses, eu vou utilizar a primeira Bíblia para poder responder a sua pergunta, que Deus, ele se preocupa com essa tricotomia humana, né? Ou seja, Deus, ele quer nos santificar em corpo, alma e espírito, né? O texto bíblico em Tessalonicenses nos diz isso, né? Que o Senhor, ele se preocupa e que o Senhor nos santifique em tudo, em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de ser. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu vou começar pelo versículo 21. Diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então observe que existe essa preocupação, né? O nosso Deus é um Deus que está à frente da tecnologia. Ele já está lá no arrebatamento, ele já está lá nas bodas do Cordeiro. Então ele se antecipa, dizendo que a gente deve preservar essa intenção. Essa pergunta é muito boa. Como cristãos e seres humanos, temos que entender que nós fomos diferenciados na criação, né? Todos os animais, eles foram criados segundo as suas espécies. Mas na hora da criação do homem, Deus chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali prontos e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então somos seres pensantes e que temos que ter essa percepção. O texto não vai colocar emoção, o texto não vai conseguir produzir ali, produzido por um IA, os sentimentos. Então nós devemos ter essa reflexão. Sempre perguntarmos a Deus, sempre orarmos, utilizarmos a nossa inteligência para avaliar os textos que são produzidos pela IA e se manter íntegros e irrepreensíveis naquilo que Deus nos criou, sempre consultando ao Espírito Santo que está dentro de nós, que é o nosso terceiro, porque o texto também diz em Jeremias que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Mesmo sendo humano, não somos perfeitos, e mesmo produzindo nós os mesmos textos e até produzindo artigos, nós somos tendenciosos a errar. Então, quem é que vai ser esse parâmetro? O que vai ser esse parâmetro que vai nos ajudar a acertar? O Espírito Santo e a Palavra de Deus. Então, nunca poderemos nos abster da presença do Espírito Santo, que é aquele que não deixa que o nosso coração se desvie daquilo que Ele quer para cada um de nós. Então, ao analisar um texto, mesmo sendo profissional, sempre utilize da sua inteligência e do Espírito Santo. Ele também está presente na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional e na vida pessoal. Ele diz: estarei presente todos os dias até a consumação dos séculos. Perfeitamente. A pergunta de Wallace me fez lembrar, eu vi um vídeo há algum tempo atrás, acho que mês passado. O John Piper, acho que você já deve ter ouvido falar, né? Ele é um pregador famoso, teólogo famoso, e ele
pediu à inteligência artificial para produzir uma oração. Sim. Né? Não sei se você já viu esse vídeo aqui. Ele pediu uma oração dentro de um determinado aspecto da teologia, dentro de um determinado aspecto bíblico e etc. Enfim, e ele disse que foi um texto, assim, uma oração fenomenal. Isso. O problema é que não tem Não tem. a essência, a emoção da coisa, de alguém de fato orando e perguntando. Lendo, as palavras são muito bonitas, mas ela não produz efeito, digamos assim, quando é apenas lido. Você lê, não produz aquele efeito dentro do coração, dentro da alma, dentro do espírito, que a oração que é produzida, que é feita por uma pessoa de maneira espontânea, de maneira voluntária, ela tem, né? Então é essa a diferença, né, básica. Né? Exatamente, é por isso que nós não podemos ser repetitivos em oração. Jesus não nos deu uma oração como um script para que nós seguíssemos, Ele nos deu um modelo de oração. Então nós somos inteligentes ao ponto de conversar com Deus. Eu observo sempre o texto da oração de Salomão. Quando Deus dá um cheque em branco a Salomão e diz assim, pede o que tu quiseres. E ele vai orar a Deus e ele pede sabedoria a Deus. Mas quando Deus responde para ele, Deus não diz assim para ele, eu ouvi a tua oração. Deus diz, porque não houve isto no teu coração. Ou seja, Deus não ouviu só o que ele disse. Deus percebeu, Deus sentiu, Deus entrou no coração dele e viu o que estava lá dentro. Então o nosso Deus, ele não se importa com palavras bonitas ou rebuscadas. Os nossos Deus se importa que nós venhamos a transmitir para ele a inteireza do nosso coração, aquilo que está realmente dentro de nós. E nós precisamos ser assim quando nós avaliamos quem nós somos. Para que Deus nos criou? Qual o meu propósito? Deus está em mim, eu preciso fazer uma avaliação introspectiva antes de poder fazer qualquer leitura de texto e não apenas repetir. Eu preciso realmente saber o que eu estou fazendo, o que eu estou falando e o que eu estou dizendo. É isso aí. É isso aí. E a gente agora, presbítero, queria fazer uma pequena pergunta que a gente vai ter um vídeo para exibir daqui a pouco. No futuro, você acredita que as profissões, elas podem ser substituídas pela IA? A gente já vê alguns com a tecnologia de forma geral, né? E como os jovens devem se preparar para isso? Aqueles que estão em época de escolha de faculdade, né, escolhendo qual vai ser a sua formação profissional, eles têm que ficar atentos a essa questão das profissões do futuro? Sim, com o advento da tecnologia e a evolução da tecnologia, né, nós sabemos que realmente algumas profissões podem deixar de existir. Isso é comum, porque, por exemplo, quando entrávamos no shopping, não sei se todos alcançaram aí, também não vou revelar a minha idade, mas nas cancelas do shopping tinha uma cabinezinha com uma pessoa dentro que passava o troco, recebia o dinheiro e abria a cancela. Hoje em dia é tudo automatizado, você paga o estacionamento, não precisa nem mais colocar o ticket em algumas cancelas, ele já reconhece a placa e a cancela abre automaticamente. Aquelas pessoas que estavam ali, elas precisaram se readaptar. Esse é o futuro da tecnologia e é algo que não pode ser impedido, vai acontecer. Então as pessoas precisam entender que hoje a tecnologia é algo extremamente necessário para qualquer tipo de área. Seja o escritor, seja o médico, seja o advogado, seja o engenheiro, seja o arquiteto, a tecnologia é algo que é o meio para que a profissão dele seja realizada. Então ele precisa estar se atualizando com a tecnologia. O advento da inteligência artificial não é somente para quem é da área de tecnologia, o Big Data, eras dos BIs, dashboards, tudo isso são informações em tempo reais. A gente está vivendo um tempo em que as informações são consumidas de forma frenética e as pessoas querem ter poder de decisão dentro da empresa. Então, os jovens de agora precisam se preparar, se escolherem uma profissão, tem que analisar se essa profissão ela corre o risco ou não de ser substituída. A IA sim vai produzir, mas nunca vai ter, como o nosso jovem perguntou, a possibilidade de entender o contexto, entender as emoções, os sentimentos. Dificilmente ela vai conseguir avaliar isso, porque é algo do ser humano. Até a gente, às vezes, tem dificuldade de interpretar as emoções do outro, né? Então, uma inteligência artificial, ela não vai conseguir substituir de forma completa, mas claro que algumas profissões que são mais diretas, que são mais práticas, especificamente, né? Ações podem ser substituídas e os jovens precisam se preparar, fazendo cursos tecnológicos para poder agregar a sua função e ter esse diferencial no mercado de trabalho. Muito bom. Então a gente vai chamar aqui o vídeo, né? Inteligência Artificial Ética.
Além da preocupação com a popularidade crescente de deepfakes, violações de dados pessoais e dos direitos à propriedade intelectual, é necessário se considerar os impactos positivos dessa tecnologia em nosso dia a dia. Segundo especialistas, os algoritmos são criados e treinados com base em um grande conjunto de dados que podem conter influências históricas ou culturais, já que são alimentados por pessoas. A advogada Maria Heloísa entende que um dos principais desafios na implementação de sistemas de inteligência artificial é o risco social de amplificar discriminações e de reforçar discursos de ódio e intolerância. A primeira coisa que temos que ter em conta é que existe insegurança jurídica nesse cenário por enquanto. Uma vez que as empresas que geram ferramentas de inteligência artificial não sabem ainda o que será considerado métodos de alto impacto ou de baixo impacto, criando um cenário obscuro. Outra coisa social que temos que perceber é que existem hoje ferramentas que conseguem simular a voz e a imagem humana, produzindo o famoso deepfake de celebridades ou políticos. Sobre os desafios, é importante nós termos que transparência é o principal desafio. As empresas ainda não nos contam de forma precisa como os nossos dados sensíveis, como por exemplo imagens, são tratados e processados dentro da inteligência artificial. Também temos que tomar cuidado com a segurança da informação, se existe mesmo uma segurança que evite vazamento de dados ou incidente de segurança. A inteligência artificial tem o potencial de promover a inclusão e o acesso a serviços e oportunidades igualitárias para todas as pessoas. Tecnologias baseadas na ferramenta podem proporcionar maior inclusão e independência para pessoas e perspectivas. Para que isso aconteça, ainda de acordo com a advogada, é necessário que os desenvolvedores estejam comprometidos com a criação de sistemas transparentes, justos e respeitosos com todas as pessoas. A colaboração entre especialistas em tecnologia, direito e ética é fundamental para a construção de políticas robustas de governança. É isso aí, presbítero. Veja só, a gente poderia perguntar sobre como é que essa inteligência artificial ela corre o risco de manipular, assim, ou seja, ser utilizada para manipular as informações, opiniões, influências políticas, crenças, né? Como é que a gente pode se proteger disso? Mas, para mais além disso, é uma coisa que se fala, talvez não tenha se falado o suficiente, que é o fato de que, é como o senhor bem falou no início, são informações que são dadas a ela. Isso. Ela não simplesmente gerou a partir do nada as informações, ou pelo menos não se tem ainda a informação de nenhuma que tenha conseguido gerar a partir do nada informações, né? E se conseguiu, me avisa aí, porque a coisa está começando a ficar séria, né? Mas assim, alguém partiu de um determinado princípio para dar a ela a informação. Isso. E aí, como é que a gente faz para lidar com isso, né? E aí, vamos entrar logo dentro do assunto mesmo, politicamente, ideologicamente, certo, né? Quando a gente vai lidar com informações do ponto de vista do cotidiano, da fé da gente, que interfere na fé da gente, isso é extremamente sério, né? Você vai perguntar a uma inteligência artificial determinadas questões sobre conservadorismo, sobre progressismo, etc. E ela vai dar a informação baseada de um ponto de vista, não é? Isso. Então, como nós dissemos anteriormente, a inteligência artificial, ela tende a ser manipulada, né, pelo aprendizado de máquina. Então, ela pode produzir informações que são informações consideradas alucinadas e também informações com viés políticos, religiosos e teológicos. Então, nós precisamos realmente verificar a fonte dessas informações, ter o cuidado com a utilização da IA em relação a esses assuntos. Por quê? Porque nós somos cristãos e temos a questão ética a preservar, né? Existe no Brasil ainda uma deficiência sobre legislações que venham a tratar do assunto da inteligência artificial, né? Mas tem uma lei nova, a 15.123/25, que ela considera que o deepfake é crime.
Então, ela traz aí um acréscimo nas penas de extorsão, de violência psicológicas que tratam do deepfake. Então, está se tentando acompanhar a evolução tecnológica, mas ainda não há, assim, legislações que possam trazer aí limitações para o uso da inteligência artificial. Então, quando não se tem legislações, as empresas ficam meio que abertas a produzir aquilo que querem e como querem. Então, existem viés, sim, políticos que podem ser produzidos, existe o que nós chamamos de engenharia social, o efeito manada, e a partir da engenharia social eles conseguem manipular. Então eu faço a pergunta aos jovens: você está se dirigindo os passos pela Bíblia Sagrada? Deus está dirigindo seus passos ou são os algoritmos que estão dirigindo seus passos? Então, a gente precisa fazer essa avaliação e ter esse cuidado ético e moral de verificar as informações e sempre estar questionando, né? Nós fomos criados seres pensantes, então precisamos questionar e não apenas pegar as informações que são produzidas pela IA e utilizar como verdade. Então, tanto no meio profissional, como eu disse antes, o colega que consultou ali a jurisprudência, ele pode trazer informações que são deturpadas ou apenas como um viés. A gente sabe que, principalmente na área de tecnologia, entre outras áreas, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas e eu disse anteriormente, ela não tem como ter a percepção da organização, do que é realmente a realidade daquele ambiente, e ela pode produzir informações secas, sem orientação, e aplicadas ao negócio, aplicada na vida profissional, acadêmica ou até religiosa, ela pode sim trazer ali sérios danos e prejudicar a vida daqueles que utilizam. E até acontecer aí as brincadeiras que podem serem exacerbadas e a pessoa pode ser indiciada criminalmente por pegar voz ou imagem de outra pessoa e produzir. Se essa pessoa se sentir constrangida a ponto de sentir que aquilo foi uma violência psicológica, essa pessoa pode estar respondendo criminalmente por aquilo que produziu. Então, a Constituição Federal ela já garante o direito à imagem, o direito à pessoalidade, o direito à vida íntima. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, não se tem o que falar quando o uso é pessoal. Mas quando o uso já é por uma pessoa jurídica, incide também a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que protege os dados que são os dados biométricos, os dados de imagem, os dados de voz, que é um dado biométrico. Então a gente tem que ter esse cuidado ao utilizar a inteligência artificial, entendendo que somos responsáveis pelos nossos atos e por aquilo que fazemos. Amém. Presbítero, a gente vai fazer uma verificação aqui. Se eles estão usando a IA para aprender a Bíblia ou se eles de fato estão indo na fonte. A gente vai chamar o segundo quadro agora, que a gente vai testar. É uma medida de verificação. Olha aí, que a gente vai fazer lá. agora. Pode rodar a vinheta. Pronto, e o quadro agora é Quem Disse a Quem? Vamos lá, vocês já responderam quem sou eu, agora quem disse a quem? Quem foi que disse a frase aqui e quem foi que escutou? Tem que ser a resposta completa, tá bem? Quem é que está na frente no placar? A encruzilhada, então vamos dar a oportunidade a vocês para virarem o jogo, né? Ou para saírem aqui todos felizes. Vamos lá. Tela 1. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista dizendo para o povo. E aí? Muito bem, é isso aí. Resposta certa e tela com a resposta. João Batista disse à multidão. Muito bem. Vamos considerar multidão e povo, tá? Tá tudo no mesmo barco, né? Vamos lá. Encruzilhada agora. Vamos para a tela 2. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor. Deixa eu dar 5 segundos para vocês pensarem na resposta. Quem foi que disse a quem isso? Pode ser eu. Amém. Meu nome é Tiago Mateus. A resposta é Davi disse a Golias. Eu vou chamar o meu filho para ver se essa resposta está certa. É a história preferida dele. Dela com a resposta, Davi disse a Golias. Muito bem. 3-2. Mas como vocês são pacíficos, amigos, vocês vão dar a oportunidade para eles responderem, né? Essa aqui. Tela 3. Eis-me aqui,
Envia-me a mim. Isaías. Disse a E quem? disse a quem? A Deus. Isso aí. Ela com a resposta. Ela com a resposta. Isaías disse ao Senhor. Muito bem, era só um empurrãozinho que faltava, tá vendo? Vai sair todo mundo feliz porque empatou, né? Na próxima vocês estudam mais, né? Mas a gente fez um exercício de verificação aqui também. Isso, olha aí, tá vendo? Meu Deus. Agora a gente vai ouvir mais um louvor, né, pela cantora Ana Luísa, e a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí não, que já já a gente volta. Provei e vi o que sua graça mudou em mim. Ele transformou todo meu viver e hoje todos podem ver que tudo novo o Senhor fez. É isso que a graça pode fazer. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Grato sou por ser livre. E não foi pelo que eu fiz, foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Eu já pensei que estou vivo sem merecer, por tudo que falei, pelo que eu fiz, por escolhas que eu me arrependi. Eu não estaria aqui sem sua graça por mim. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Grato sou por ser livre e não foi pelo que eu fiz, foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. A cruz que era pra mim, o meu Jesus carregou, e hoje livre eu sou por sua graça e amor. O meu pecado enterrou e tomou o meu lugar, e remido eu sou por sua graça e amor. Espaço jovens, jovens no coração de Nós estamos de volta e já estamos no nosso último bloco, né? E vocês sabem que eles ficam chateados, né? Porque está acabando. A gente ainda tem muito mais a aprender sobre inteligência artificial com o presbítero Wilson Carlos. Ele é bacharel em Direito, né? Tem várias informações, é especialista em várias formações, né? E informações também. E nós temos mais uma reportagem aí, né? Acompanhe.
A inteligência artificial já é uma realidade em diversos setores e na educação não é diferente. Escolas e universidades vêm adotando soluções baseadas em IA para apoiar professores e personalizar a experiência dos alunos. As ferramentas vão além do conteúdo. Elas analisam como o aluno aprende, em que momento tem dificuldades e como pode avançar. Além de contribuir para uma aprendizagem mais flexível e inclusiva, a IA também está sendo utilizada na gestão escolar por instituições de ensino e governos. Sistemas que cruzam dados, avaliam desempenho e rastreiam comportamentos são alguns dos recursos já em uso. Mas a maior parte dessa tecnologia ainda está concentrada no setor privado, o que pode ampliar a distância entre escolas públicas e particulares, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil. O projeto Ciência de Dados na Educação tem buscado entender esses impactos. Entre os exemplos de uso estão ferramentas de mineração de dados educacionais, processamento de linguagem natural, rastreamento ocular e análise emocional com base em sensores. O objetivo é apoiar educadores na construção de ambientes mais colaborativos e eficientes. Isso aí, acabamos de ver que a inteligência artificial também está inserida na educação em praticamente tudo. Mas ela também, presbítero, é uma dúvida, pode ajudar no reino de Deus? Claro, né? É como eu disse, é um veículo, né? Deus nos deu inteligência. A escrita, ela é uma tecnologia, os livros são tecnologias. Então, nós temos que utilizar a tecnologia para o bem, para o reino de Deus. E é possível, sim, utilizar a inteligência artificial. Claro que tomando todos os cuidados que nós falamos anteriormente, a palavra de Deus, e fugir da aparência do mal, né? Então, nós temos que utilizar a inteligência artificial para o nosso benefício, né? Sempre tendo esse cuidado da fonte da informação e também orando, né? Tem um livro que eu gosto muito que fala sobre a pregação da palavra expositiva, né? E que neste livro ele diz que nós, quando vamos falar da palavra de Deus ou ler a palavra de Deus, nós temos que entender que existe um Deus da palavra. E esse Deus da palavra, ele vai nos orientar como a palavra deve ser colocada, como ela deve ser lida, como ela deve ser estudada. Então a oração, ela é indispensável para que nós possamos utilizar a tecnologia para o reino de Deus. Além de que a própria inteligência artificial, ela ajuda a fazer vídeos, ajuda a editar imagens, ela ajuda a escrever conteúdos. Então hoje, por exemplo, quem trabalha com a mídia aqui nas áreas, né, eles pegam um textinho ali e colocam, olha, faz um texto aqui de notícia para ser colocado no Instagram sobre esta festividade. É claro que ela vai colocar lá e às vezes não sai algumas coisas como apoteótico, né? Alguns textos assim mais rebuscados, mas a gente como cristão precisa ir ali adaptando. Porque... É mais fácil, né, de adaptar do que criar do zero, né? E às vezes ele coloca ali, foi um evento, a gente não chama de evento, nós chamamos de culto. Então a gente tem que ter essa percepção e trazer sempre ela para dentro do reino de Deus, porque estamos utilizando uma tecnologia do mundo. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para fora, né? Então, tudo que está ao nosso redor ainda vive o mundo, mas nós estamos no reino de Deus, mesmo estando dentro do mundo. Então, precisamos adaptar as realidades de fora para que elas estejam concernentes à realidade de dentro do reino de Deus. Então, não podemos de maneira nenhuma deixar o que está fora influenciar o que está dentro. É o contrário, o que está dentro tem que influenciar o que está fora. A igreja tem que influenciar o mundo para a mudança do mundo, e não a igreja ser moldada pelo mundo. É isso aí. E, assim, quais os cuidados que a gente deve ter para a gente... Porque, assim, hoje em dia se tem discutido muito, é uma discussão recente, né, sobre a questão do uso de IA para os textos, para assuntos bíblicos, de uma maneira geral. Então, vão aí diversos, né? Tem gente que está usando para preparar sermão e etc. Até que ponto isso pode ser utilizado, até que ponto isso não deve ser utilizado. Dos assuntos bíblicos, de uma maneira geral, como é que a gente pode usar melhor ela? Então, como eu disse anteriormente, a gente tem que verificar as fontes e também orar, né? Como eu disse, existe um Deus da palavra. E antes de preparar o esboço, seja ele um esboço escrito ou um esboço
digitado, é necessário que se faça a oração, a consulta a Deus, a leitura do texto propriamente dito na Bíblia. A receita básica ainda é a mesma. Isso, né? A receita Orar, é a mesma. jejuar e estudar a palavra, né? Exatamente, e ler o texto bíblico, porque tem gente que vai falar num versículo e aí ele já bota o versículo na IA e gera um esboço para mim com base nesse versículo. Você vai confundir totalmente a IA, ela vai produzir algo que pode ser alucinado e você vai estar falando algo que não veio de Deus, não veio do coração de Deus, não está direcionado por Deus, e Deus vai deixar você sozinho ali no púlpito da igreja. Exatamente. E ali o evangelizando, você vai dizer, e agora? Cadê tu, Senhor? Ele diz, não, fica com a IA. Cadê a IA? Chama a IA para te ajudar. Então a gente precisa realmente ter esse cuidado, né, de orar, de interpretar. Hoje não é difícil fazer exegese hermenêutica de um texto bíblico. Você pegando, por exemplo, 4 versões, 5 versões bíblicas, uma NVT, uma NVI, uma Almeida corrigida. Já é possível fazer um comparativo razoável, né? Entre os textos. Então é importante ler o capítulo todo, sempre em um texto, tem um contexto, o pretexto. Então eu preciso entender. Depois que eu entender tudo isso, eu posso pegar aquela parte, pedir para ela me ajudar a estruturar os tópicos do meu esboço, mas eu tenho que perguntar a Deus e não ao oráculo IA o que é que ela quer que eu pregue. Eu tenho que dobrar o meu joelho, pedir a Deus, Deus me orienta. Deus vai dizer o tema. Você vai ler o texto bíblico e após isso você pode utilizar a IA para ajudar a estruturar os tópicos do sermão, trazer a ideia central do texto, saber se é um sermão expositivo, se é um textual, se é um temático. Nada que impeça, por exemplo, da gente pedir para ela organizar, claro, no diagrama, né? Não necessariamente no conteúdo. Pode pedir, não é? Pode. Não mexa no conteúdo. Isso. E organize o texto. Mesmo assim ela mexe. Mesmo assim ela mexe, exatamente. Mesmo assim ela mexe. Isso. Então, às vezes eu pego alguns esboços e peço para ela melhorar a sequência. E aí ela vai lá e mexe, e quando eu vou verificar, ler novamente, você mexeu no meu esboço. Ela, desculpa, eu disse, desculpe não. Você está totalmente errado, não tem desculpa. Mas aí a gente vai lá e trata, tendo esse cuidado, essa atenção. É bom ter um comentário bíblico em casa, ter uma Bíblia interlinear, para quem gosta de se aprofundar nos assuntos. Tem outros softwares de computador que ajudam, sites gratuitos, que ele trazem comentários bíblicos que ajudam a ser comparados. Então, é como nós dissemos anteriormente. Para quem já tem um domínio maior, aprofundar no grego, no hebraico e etc. E ver comentários pentecostais, né, que são mais utilizados. De boas referências. Né? É importante saber comer o peixe e tirar as espinhas. Eu vi isso de um professor de teologia há um tempo atrás. Né? Então a gente precisa realmente saber o que estamos pesquisando, como estamos pesquisando e para quem estamos pesquisando. É o público, é Deus, temos que pensar sempre isso, entre Deus, o altar e o público que vai nos ouvir. E joelho no chão e oração para que o Senhor nos ajude a redigir aquilo que está no coração dele. Por exemplo, existe antigamente, quando a gente começou, né, mais do que estamos iniciando, tinha uma concordância bíblica, né, que você comprava nas livrarias. Você pegava a concordância bíblica, você não lembrava do texto que você queria, você ia na concordância e via lá, abria lá. Tinham bíblias que tinham concordância atrás, a gente já comprava intencional. Concordância. Né? Hoje em dia é muito mais simples você... Aliás, foi esse instinto da concordância bíblica. Porque quando eu coloco lá no Google, já automaticamente aparece para mim o versículo. Pronto, é uma boa utilização. Eu não vou pedir para ela me dizer o que é que o versículo quer dizer, etc. Mas assim, eu posso pedir para ela me lembrar um versículo, por exemplo. Está na mente, eu não sei, não lembro exatamente a referência, ela vai me lembrar, eu utilizei, enfim, né? E isso é uma função do Espírito Santo, né? Exato. Ele diz que lembrará a palavra para cada um de nós. Então nós temos que entender que existem funções que nós não podemos substituir. A sensibilidade do Espírito Santo, ela é muito sensível, né? Então ele diz, não endureçais o vosso coração, não entristeçais o Espírito Santo, não resistis à voz do Espírito Santo. Então quando nós fazemos uma pesquisa, a concordância, às vezes ela discordava. Porque o que acontece o texto, ele existe uma concordância, não é somente com a palavra. Então a palavra amor, ela pode ter várias definições no original. Ela pode ser o amor eros, pode ser o amor fileo, pode ser o amor pater, pode ser o amor ágape. Então, quando eu trato um texto em um versículo isolado e trato ele como o amor de Deus, e meu propósito é trazer o amor que não se mede,
que não se tem ali uma medida que é um amor incondicional, eu tenho que tratar como amor ágape. Então eu preciso entender o que é que eu estou querendo escrever e não somente gerar uma concordância. Então a IA, ela não tem essa percepção. Ela pode trazer uma concordância, mas que o texto, na realidade, não se faz sentido. E eu estou trazendo uma heresia porque eu estou me distanciando da originalidade do texto. Verdade. Presbítero, e quando o mundo usa a tecnologia, né, enquanto eles usam a tecnologia para manipular, a gente deve permanecer firme. Sim. Mas quais são as estratégias que a gente deve usar para que a nossa fé não se abale e nós não sejamos confundidos? Pronto, a oração bíblica, né? Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós buscamos o conhecimento, dificilmente o nosso arqui-inimigo, as pessoas, a tecnologia vai nos influenciar. A nossa fé, ela não pode ser abalada. A Bíblia diz: em ti confiarão aqueles que conhecem o teu nome. Então a gente tem que estar firme nas promessas e na palavra de Deus para que a nossa fé não seja abalada. O conhecimento é importante nas Escrituras Sagradas e o conhecimento também é empírico, o conhecimento adjacente que vem com o próprio aprendizado do ser humano. Então a gente precisa estar firme na nossa fé, né, e não deixar ela ser abalada, que é por palavras. O apóstolo Paulo, ele escreveu isso na carta aos Tessalônicos. A Bíblia diz que ele viu que existiam cartas consideradas pseudapígrafes, que são cartas que eram escritas como se fosse do apóstolo Paulo. E o povo tinha entrado em desespero, dizendo: a inteligência artificial disse que era para eu vender a minha casa porque Jesus está voltando. E aí eles começaram a vender tudo, se desesperar. O apóstolo Paulo disse: calma, não vos apresseis, né? Não estejais inquietos, quer seja por palavra ou por epístola que de mim tenha sido escrita. Então observe que nós, como seres humanos, podemos ser previsíveis. E a engenharia social, ela sabe disso. E aí o algoritmo vai começar a modular, né? Quem já que entrou e usou a rede social sabe. Você começa a ver receita de bolo, pronto, daqui a pouco é só receita. Você começa a ver carro, daqui a pouco é só carro. Aí começa a vir propagandas, merchandising e por aí adiante. Por quê? Porque o algoritmo começa a perceber o seu comportamento. Então, eles estudam a mente humana, observam o ser humano e eles conseguem modular esses aplicativos para conduzir até um pensamento, até a gente ter fome, ter vontade de comer alguma coisa. Eles ficam lá mostrando, é uma tentação, viu? Mas eles sabem que a gente está com fome e aí ele começa ali mandar anúncios. Então, ele consegue conduzir sentimentos, emoções. Por isso que eu disse no início, quem está te conduzindo? É o Espírito Santo? É Deus ou é um algoritmo? Seja inteligente. Dentro de você tem uma alma, tem um espírito e tem a presença do Espírito Santo de Deus. Exatamente. Glória a Deus. E já tem uma pergunta aqui pelo jovem Giovanni Leão, da área 39. Amém, Giovanni? Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Minha dúvida era mais sobre a utilização da IA, sobre que a gente pode usar ela tanto para estudos, resolução de algum trabalho e também até para nos ajudar em algum estudo bíblico. E preparar algum esboço, talvez, mas ela pode trazer algum malefício que possa ser grave para nós cristãos? Sim, né? Como falamos anteriormente, ela pode alucinar e pode simplesmente ter um viés diferente do nosso e acabar confundindo a nossa fé, não é? Então, a Bíblia nos ensina lá em Romanos capítulo 1 e 2 que nós não devemos se conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. E quando nós acabamos bebendo em fontes que são diferentes da fonte em que nós costumamos beber, podemos nos contaminar, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então precisamos ter firme a nossa fé para que esses viés teológicos gerados por IA ou por qualquer outro tipo de tecnologia ou pessoas não venham afetar a nossa fé. Exatamente. Eu gosto muito de um exemplo bem básico, bem simples mesmo, né? Eu tenho um filho de 6 anos e um filho de 6 meses. Eu não dou ao meu filho de 6 meses o que eu dou ao meu filho de 6 anos. Exatamente. Né? Então, eu não posso atravessar. E aí, o que é que acontece? Às vezes a IA ela faz isso, né? Isso. Só para a gente recapitular, presbítero Wilson, quando o senhor chama alucinar, é um termo técnico que o senhor já explicou aqui, né? Exato.
recapitular para a gente. Então, o termo técnico alucinação é quando a inteligência artificial ela não consegue encontrar ou confunde a informação. E aí você, por exemplo, começa a perguntar algo a ela e ela vai para outro viés que às vezes não tem nada a ver. Então, quando ela faz isso por erro. É erro. Mas ela também pode ser programada para ter um viés de decisão específico. Então, a gente tem que ter essa balança. Ou ela está alucinando, ou ela está me conduzindo a um caminho aqui diferente. Opa, vou deixar de usar essa IA, eu vou dizer a ela, seja crente. E aí ela vai melhorar lá o prompt à medida que eu vou colocando. Então eu posso escrever um prompt dizendo a ela, eu sou crente pentecostal da Assembleia de Deus em Pernambuco. Me deu uma informação baseada nesse contexto com escritores pentecostais e teólogos pentecostais. E mesmo assim, eu ainda preciso avaliar a fonte da informação e ser bem criterioso. Para ela, a gente diz popularmente, bugou, né? Isso. Ela não bugá-la. Isso, bugá-la. Ela é crente pentecostal da Assembleia de Deus, pronto. Nada. Toca fogo da IA. Somente Jesus a fonte da informação. E aí E a gente já finalizando o nosso programa, né? Mas a gente queria pedir para que o senhor deixasse uma reflexão para a gente, né? Para quem está em casa, quem está nos ouvindo, né? Nesse instante, nesse momento, aquilo que vier do coração e não de nenhuma inteligência artificial. Né? Vamos pedir ao trono de Deus, né, que nos dê essa palavra. E aí, o texto que eu gostaria de utilizar é em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, Deus, Ele nos conhece e Ele quer uma intimidade conosco, né? E nós não podemos substituir a presença de Deus e a presença do Espírito Santo por nada. Muitas vezes, na correria do dia a dia, nós acabamos perdendo tempo, né? Deixando de orar, deixando de conversar com Deus. E Deus, Ele conhece os nossos sentimentos e as nossas emoções. E até eu sempre digo, por que Deus, conhecendo as nossas emoções e os nossos sentimentos, Ele precisa que nós venhamos a orar. Porque quando nós oramos, nós não somente dizemos a Deus o que estamos sentindo, nós sentimos o que estamos dizendo. Então, Ele modula as nossas emoções e os nossos sentimentos e vai transformando a forma da gente agir, pensar e até falar. Então, nessa era tecnológica, nós não podemos substituir o espaço de Deus. O culto em Malaquias estava prejudicado e a Bíblia diz que Deus disse assim, diga a eles que não me adorem, diga a eles que não me sirvam, porque eu não os ouvirei, não atentarei para os seus sacrifícios, porque eles me oferecem o coxo, o cego e o roubado. O que seria isso? O coxo é a adoração defeituosa, é o sacrifício imperfeito. O roubado é aquilo que não é meu, é aquilo que eu peguei de outra pessoa, é aquilo que eu peguei de uma informação que não é minha. Então, Deus não quer isso das nossas mãos. Deus nos fez seres criativos, pensantes, para que nós pudéssemos interagir com Ele de inteireza e verdadeira adoração e oração. Então, como jovens cristãos, mesmo na velocidade que a tecnologia e o mundo avança, nós precisamos reservar um tempo para o nosso Deus. Precisamos reservar um tempo para conversar com o nosso Deus e pedir que Ele abra os nossos olhos, como Ele abriu os olhos dos jovens, para que a gente possa ver as coisas espirituais que estão ao nosso redor. Precisamos pensar nas coisas patentes, reais, mas ao nosso redor também existe o mundo espiritual ao qual nós estamos inseridos. E Deus está bem presente nele, nos ajudando em tudo. E nós vamos ver que Ele vai ser muito melhor do que qualquer inteligência artificial, porque Ele não só gera conhecimento, Ele gera inteligência. Ele diz, pede-me e eu te darei. Ele é capaz de mexer na nossa mente, porque a palavra dele acessa áreas que a inteligência artificial não pode acessar. Ele vai entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ele cria a inteligência, ele reproduz bilhões e bilhões de neurônios. Ele é o dono da sabedoria e da inteligência. Então peça a Deus e Ele vos dará a inteligência. Glória a Deus. Amém. Pode orar pela gente? Vamos orar nesse momento, pedir a Deus que nos ajude. Pai querido,
mediante tudo isso que Tu trouxeste nesta manhã, que Tu nos conduziste, Pai, para que nós viéssemos até este presente momento, para aprendermos a interagir com o mundo que está ao nosso redor. Eu Te peço, Pai, por esta geração, Pai, que alguns têm olhado para ela e muitas vezes dita no mundo afora que é uma geração muito difícil. Mas para Ti, Pai, nada é difícil, nada é impossível. Tu podes ajudá-los a acertar, Tu podes ajudá-los a seguir o caminho certo. Então, Pai, quando eles tiverem vontade de obter informações, desce com resposta do Teu trono para o coração deles. Forma os caminhos, para que eles sejam replicadores da Tua palavra, para que eles sejam, Senhor, homens e mulheres fiéis a Ti, onde quer que eles estejam, sejam na faculdade, sejam na sociedade, sejam nas suas casas, nas ruas, mas que eles sejam, Senhor, pessoas que venham mostrar a esta geração que a geração presente não reflete a toda a geração. Existe uma geração dentro da geração, que é a geração eleita, que é o sacerdócio real, que é a nação santa. Ajuda-os, Senhor, a seguir, guia-os e orienta-os debaixo da Tua vontade. É isso que eu Te peço e que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso aí a gente está terminando agora, né? Finalizando, queremos agradecer a você que esteve nos acompanhando, sempre está juntamente conosco aqui no programa, no Espaço Jovem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. A gente também quer agradecer aqui aos jovens que participaram, né? Ativamente fizeram pergunta, responderam pergunta e estão prontos para voltar de novo. Amém? Amém. Amém. Agradecemos a vocês e o agradecimento também se estende aos coordenadores que enviaram vocês. E também queremos agradecer a cantora, a irmã Ana Luísa. Bem, foi uma honra. Amém. Também os músicos aqui da área 7. Muito obrigada pela presença dos músicos. Deus abençoe. E a gente está no final, né? Mas antes, né, vamos dar a oportunidade aqui para o nosso convidado fazer suas considerações finais. Eu quero também externar minha gratidão a Deus, né? A Deus, nós agradecemos atrás a todos os servos de Deus, nós queremos agradecer a Deus porque estar aqui hoje é um cumprimento de uma visão que Deus me deu quando jovem ainda. E há 7 anos atrás, jovem mais casado, né? Mas há 7 anos atrás, Deus me orientou a procurar estudar sobre tecnologia, inteligência artificial, direito. E Ele me conduzia e eu perguntava a Deus por quê, né? E quando a gente percebe essa concretização, eu consigo ver que a condução de Deus não foi em vão. Então tenha certeza de que Deus Ele há de vos conduzir pelo caminho certo. Amém? Para que você seja uma bênção na casa do Senhor. Claro que Ele teria alguém melhor do que eu para estar aqui nesta manhã. Mas a misericórdia dEle nos alcança e nos faz ser útil na obra do Senhor. E vocês também serão úteis e um dia verão este cumprimento também na vida de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Já fica a dica aí, olha, para quem está, né, nessa fase de formação, que possamos usar também os nossos dons e talentos para a glória de Deus e para o serviço do reino. E a gente vai encerrar agora de verdade com louvor com a irmã Ana Luísa. Vamos louvar? Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras
temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. E quando minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá forças pra prosseguir. E não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo todo esforço é em vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar.